Pronto. Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Gostaria de começar primeiro apresentando a Associação Brasileira de Psicomotricidade, o capítulo Bahia, né? Eu estou na presidência, nessa gestão. Alzira de Castro como vice-presidente. Gabriela como... Bianca chegou aí agora. Bianca como secretária. Cadê você, Bianca? Gabriela Andrade como tesoureira. A Glícia, acho que não chegou ainda, né? Não estou vendo ela aqui. Também como segundo secretária. Érica Andrade, da comissão científica. Kátia Hausmann, da comissão científica. Então, esse é o nosso grupo que a gente vem juntos, né, nessa batalha pela psicomotricidade, a gente vem investindo, né, doando o nosso tempo em nome de um campo, né, de atuação que a gente sabe que é muito importante, né, na infância e, aliás, não só na infância, né, mas em toda o ciclo de vida, né? Mas hoje nós temos a Fátima Gonçalves, querida, psicomotricista, titular também da Associação Brasileira de Psicomotricidade, que gentilmente, né, está aqui conosco hoje para trazer uma fala muito importante, né? O tema é do andar à escrita, aspectos orgânicos, funcionais, socioemocionais e culturais. Quantas coisas estão envolvidas aí, né? Nesse, nesse processo. Bom, Fátima, eu vou lhe apresentar aqui, mas depois, se você querendo falar mais sobre você, fique à vontade, certo? Então, a Fátima é mestre e doutora em ciências, educação e saúde na infância e na adolescência, pela Unifesp, psicomotricista, educadora física, especialista em distúrbios de aprendizagem e estimulação precoce, sócia titular da Associação Brasileira de Psicomotricidade e membro da Rede Bebê São Paulo. E autora, né, de um livro, até procurei seu livro, Fátima, não tem mais, né? Precisa reeditar. Do andar ao escrever, um caminho psicomotor. E a neurociência sob o olhar da psicomotricidade, entre outras publicações também. Então, Fátima, muito obrigada por você ter aceitado esse convite de estar conosco essa noite, e a palavra é sua. Muito obrigada. A gentileza foi do Capítulo Bahia em me convidar, né, e trazer esse tema. Boa noite a todos que estão aqui comigo, compartilhando, ver os amigos, ver alunos que, né, alguns supervisionados que estão comigo, né, e que me escutam bastante, estão aqui, firmes, para me ouvir mais um pouquinho. Então, eu quero assim um pouco localizar. é, Quando eu fiz essa publicação, né, foi em 2008, 2009, né? Então, acho que a gente tem que localizar um pouquinho no momento histórico, né, que a gente estava quando dessa publicação. Uhum. E o Andar e Escrever, eu costumo dizer que ele foi um diário de sala, porque eu trabalhei com criança pequenininha por muito tempo na escola, durante 24 anos, e aprendi um tantão com elas, né? E quando, no caso da educação física, não me dava suporte para trabalhar com essa idade, então foi nesse percurso de levar alguma coisa digna para o meu trabalho que eu
encontrei a psicomotricidade, que hoje eu me identifico muito com isso, né? Então, o livro ele foi escrito nesse lugar, né? Da escola e do que eu percebia, de alguma maneira, na mudança dos tempos, algo que ia se perdendo na relação das crianças com o seu próprio corpo, e dentro de uma escola, né, e ainda num período anterior a uma alfabetização, é, era uma necessidade de entender que experiências que as crianças precisavam passar, né, ou que experiências elas podiam estar, né, diante de quais experiências para poder fazer um percurso dentro da escolarização, né? E foi isso. Esse livro nasce desse lugar, né? Do meu lugar como professor e como um olhar ali não para cima de uma habilidade, e sim de uma constituição, né? De um sujeito que estava ali diante de outros tantos, vivendo experiências que lhe seriam caras, né? Então, essa foi a ideia do livro, e ele, né, cumpriu o seu papel. Eu acho que é um livro muito querido, assim, né, por muita gente. E só que depois de tudo isso, né, o nosso caminho continua, né, a nossa vida continua, né. Gente, peço desculpa que eu estou no final de uma gripe, então às vezes eu vou dar uma tossidinha aí, viu? Desculpa, perdão, porque é muito feio, né? Mas enfim, e aí nesse tempo da edição do livro, logo eu saio da escola e retomo a clínica, né, como um trabalho. E aí a gente se vê num caminho de entender outras coisas, né? Não era mais um trabalho profilático. Quem ia para a clínica agora eram aquelas crianças que me chamavam a atenção na escola, né? Era aquele que se inibia para brincar, é aquele que não achava o seu grupo, era aquele que caía muito, era essa foi a criança que eu encontrei na clínica, né? E para isso, Consegui. para entender, não adiantava Tem que só. Perdão? Alguém. Não adiantava só eu entender que percurso ela precisava passar em termos de competências para chegar a algum lugar, e sim tudo que envolvia, né? E hoje, então, esse caminho do andar à escrita, hoje aqui na nossa conversa, vai ser um pouco mais ampliado do que o que está no livro, né? Porque a gente vai entendendo que quando você entra num trabalho de olhar, de escuta, né, para um corpo que algo não vai bem, você entra em outros campos, né? Você tem que entender de onde se constituiu, ou qualquer dificuldade, ou qualquer sintoma, ou enfim, como é que algo não foi bem durante o percurso dessa criança. Eu falo da criança, gente, porque é o meu campo de trabalho, tá? E então, que percurso foi esse? Então, você vai entrar em outros, amplia muito mais, né? Você sai do corpo que responde funcionalmente a alguma coisa para entrar num outro lugar de onde é que esse corpo se estruturou, né? Qual é a estrutura desse sujeito? Em termos, hoje a minha concepção de constituição, né, psíquica, ou de desenvolvimento psicomotor, segue uma linha de um corpo que se estrutura subjetivamente, né, corpo psíquico, e um outro corpo que se desenvolve, que se matura, que responde aos ideais aí de ganhando em habilidade, em aquisições. Então, hoje eu penso muito mais. Eu não vou trazer o sujeito psíquico aqui, né?
apesar que ele vai nortear minha fala durante todo o tempo, mas eu quero falar de inscrições, né? Enquanto o sujeito se estrutura e tem as inscrições inconscientes que a gente vai lidar aí ao longo da nossa vida, num livro que nesses dias eu estava lendo, e a Zulema traz as, as, todos os ganhos motores, psicomotores, né? Que a gente vai adquirindo durante um período importante do nosso desenvolvimento, que eu vou falar em seguida, a gente vai tratar como inscrições, tá? Inscrições inconscientes, mas inscrições pré-conscientes, que são a base de tudo que a gente vai trabalhar dentro da resposta dos esquemas corporais, né? Que vão nos ajudar aí a entender como esses ganhos que as crianças, essas aquisições ao longo desses 7 anos, vão se apoiar. Então, a gente vai tratar hoje de não aprender a correr, a saltar, não, a gente vai trabalhar de como se foi inscrito todos essas experiências do campo psicomotor e que a gente vai fazer acesso toda vez que tiver que fazer uma ação, né? Eu acho que há um conflito muito grande hoje ainda, né, de entender a psicomotricidade como uma construção motora, né? A motricidade é muito forte quando você fala psicomotricidade, o motor ele fica quase que ressalta aos olhos, né? E quando a gente pensa nessas aquisições dessa fase da vida como inscrições pré-conscientes, porque nós vamos usá-las em ações e não só em movimentos, né? Uma ação ela pode sugerir movimento, como ela pode sugerir não movimento. Depende da escolha que você faz naquele determinado momento, naquele determinado contexto. Então, a psicomotricidade, a resposta motora está sempre ligada a toda uma escolha que você fez numa sequência lógica para agir, né? Então, é importante a gente manter isso em mente e saber da especificidade do nosso trabalho, né? Que não é habilidade motora, né? Não é uma competência motora, é uma forma de usar todas as nossas aquisições, né? Do campo motor, sensorial, de linguagem, para uma determinada reação, para uma determinada ação, tá? Então, eu vou falar aqui de um tempo, enquadrando num tempo cronológico, né, do trabalho do andar até a escrita, porque é uma forma de nomeação, tá? Mas quem trabalha com crianças com alguma questão orgânica ou de funcional ou de atraso do desenvolvimento, sabe que o desenvolvimento ele vai responder, essas aquisições vão responder a uma coisa chamada tempo lógico, né? A um tempo lógico de aquisição daquela criança. Então, quando uma criança anda aos 5 anos, né? Dentro de uma estrutura lógica, ela levantou a cabeça, ela arrastou, ela andou, ela até andar, ela faz uma sequência que tem um sentido. Então, não vamos colocar aqui como se isso tivesse que acontecer nesse tempo cronológico. A gente vai didaticamente, como nos livros de desenvolvimento, entender que sequência é essa para se chegar e que tempo é esse de inscrições, né? Que é o mais importante, tá? Então, se a gente pensar de 0
a 3 anos, né? Que tempo é esse? Tá? Do ponto de vista orgânico, né? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Do ponto de vista orgânico, 0 a 3 anos marca dentro do desenvolvimento humano. De 0 a 3 anos, a gente tem o desenvolvimento de todas as áreas cerebrais que são inatas, tá? Então, eu desenvolvo as áreas motoras, eu desenvolvo as áreas da linguagem, eu desenvolvo as áreas da minha maturação postural, né? De como eu organizo todas as posturas desde que eu saio da barriga da minha mãe até a hora que eu vou. Então, de 0 a 3, teoricamente, a gente passa todas as posturas até andar, de andar a falar, e controle de esfíncter, ok. Aí tá tudo ali, todas as áreas estão prontinhas para isso ampliar em níveis de alta conexões, né? Mas essas áreazinhas estão todas aí. Tem uma área da linguagem, tem uma área da recepção da linguagem, tem a área da produção da linguagem. Então, de 0 a 3 anos, se espera, né, que essas áreas tenham a sua maturação. Tá? Depende do quê? Maturação, experiência e relação com o outro, né? Então, essa criança de 0 a 3 anos, ela não está voltada, ela está inserida no meio social, né? Mas é mononuclear, né? Então, todos os hábitos, todas as aprendizagens, tudo que essa criança vai passar de 0 a 3 anos está muito voltado à sua família ou aos seus outros primordiais, né? Então, como essa criança vai escovar o dente tem a ver com a forma que essa família lhe ensinou a escovar o dente, a forma como ela imitou essa família, a forma dela usar o talher, de como ela come, o que ela escolhe para comer, tem a ver com o que essa família propõe de refeição a ela, né? Não é o Google manda comer isso, aquilo, não, vai se comer aquilo que a família gosta. E quando oferece para a criança algo que que não é daquela, né, do ambiente daquela família, mas faz bem para a saúde dela, ela recusa, porque ela quer comer aquilo que ela está. Então, todos os hábitos, todas as formas de brincar, a linguagem, tudo isso tem a ver com esse núcleo, né? Onde todas as inscrições também e constituição do psiquismo vai ser primordial nessa fase da vida, tá? Então, vamos pensar de 0 a 3 como um período de inscrições extremamente importantes, né? E que estão completamente direcionado e imbricado com essa relação com esses outros primordiais, tá? Então, se eu pegar de 0, quando o bebezinho sai, né, nasceu, a partir daí ele já está completamente envolvido nesse lugar desse outro. Vai ser falado, vai ser estabelecido demanda, enfim. E aí ele vem no seu desenvolvimento, né, se a gente pensar no desenvolvimento psicomotor, né, ou na maturação psicomotora dessa fase da vida, não importa se ontogeneticamente eu estou preparada para aquilo. Se eu não tiver, né, um olhar, uma permissão desse outro, as coisas não vão acontecer.
tá? Então, hoje a gente vive uma coisa assim. Então, se eu vou levantar a cabeça, se eu vou arrastar, se eu vou chegar a sentar sem apoio, se eu vou criar todo esse pilar tônico para a minha postura, vai depender de como essa relação acontece com esses outros, tá? E o mais importante, que a postura é como essa criança, a partir do seu desejo, chega à postura, né? Quais as transferências que ele tem que fazer da posição deitada para sentada para ficar num outro nível de relação com esses outros, né? Do sentar ao engatinhar para ganhar esse espaço vivido por esses outros. Então, essas transferências que vão criar os esquemas que são importantes para a gente e essas inscrições que ficam lá na nossa reserva pré-consciente, né? Então, essa coisa de treinar a criança para determinadas posturas não as levam a conquistar isso. Por quê? Porque ela precisa do deitado para o de pé, ela tem que saber subir, assim como ela tem que poder saber voltar. E isso tem que ser num nível que ela muito pré-consciente. Se ela ficar preocupada com alguma alteração e ela não conseguir voltar, eu estou dizendo isso, gente, porque é bastante comum, tá? Crianças, principalmente que ficam com atraso de desenvolvimento e que as posturas são treinadas fragmentariamente do contexto que ela deve acontecer. Então, a criança fica de pé, anda, mas qualquer oscilação ao redor, ela não tem enfrentamento, né, para essas oscilações. E aí ela acaba ficando insegura. Quer dizer, ela é posta a andar, né? Ela não anda, é diferente. Então, todas esse caminho até o avanço de chegar a andar tem um percurso que é muito rico. Só que eu até preparei aqui, eu acabo começando a falar e esqueço que eu preparei um. Só para a gente ter uma linha de tempo aqui, eu vou compartilhar aqui. Essa aqui. Eu tenho que colocar no modo, deixa eu ver, apresentação. Tá dando aí para ver, gente? É só uma linha de tempo de como os esquemas vão acontecendo a cada tempo, né? E não sei se vocês percebem na foto que o olhar dessa criança está sempre voltado e respondendo a alguma relação, né? Então, desde o nascimento até andar, a criança passa por muitas questões de maturação, de crescimento, de já nessa fase de pequenas integrações entre os sistemas, né? Mas ela está numa fase sensório-motora do quê? De experimentação por isso as inscrições, ela sente e registra. E a partir daí ela vai construindo não só os esquemas para uma ação intencional, mas também repertório de linguagem, repertório de todas as informações sensoriais que ele pode, porque se a gente pensar aqui, mudando, puxando um pouquinho, né, para a área neurofuncional, né, que o Lúria chama aí do nosso sistema de alerta, essa fase que vai do 0 a 3 faz toda a estrutura da primeira unidade do Lúria, né, que ele chama unidade de alerta, que não é atenção, é alerta. Por quê? Porque pega exatamente tudo que vai
dentro de medula, todas aquelas áreas da primeira, a seleção de estímulos pelo tálamo, a maturação dos reflexos auditivos, visuais, todo o sistema do sistema límbico, que aos 2 meses a criança já tem um grande desenvolvimento, né, uma grande maturação do sistema límbico, né, que ela é capaz de entender não, compreender não, mas sentir, né, e fazer uma resposta emocional sobre os prazeres e os desprazeres, tá? Então, são muitas coisas que acontecem de 0 a 1 ano, né? Em termos de aquisição. Sempre acontece isso. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Quando ele trava acho que eu tenho que parar, né? Travou o quê, Fátima? Ele trava para passar, eu tenho que colocar em outra... Ah, tá. Na Abrir hora de que... novo, né? E colocar. Exato. Mas aqui ele voltou na mesma... Ele não passa. Não? Tem uma... Tenho que voltar o slide no modo apresentação. Ok. Coisas Da tecnologia. da tecnologia. É. Então, agora eu volto aqui para o slidezinho, parece que quando eu ponho no livrinho, não é isso, gente? Vocês que entendem. Sim. Agora vê se você consegue. Agora foi, tá? Tem que pôr no livrinho e não na tacinha. Vocês estão vendo aí? Estamos vendo Então, algumas imagens? isso. A gente Tá. está vendo que ele ainda o 0 a 1 ano. Não passou? Não. Para mim já passou. Então, peraí. Então, eu vou aqui, ó. Isso. Melhor. Aí. Assim, Eu vou deixar nesse modo mesmo, que é mais fácil. tá. Não, vai de novo, dentro, não fora. Então, de 0 a 3, a gente tem um corpo crescendo, né? Um sistema nervoso amadurecendo, uma relação, né, muito próxima, muito dependente dos outros primordiais, né? E, e, e esses outros primordiais já têm as inscrições, né? Já tem as inscrições e essas inscrições já estão mediadas, né, por um sistema de regras, de leis, dentro de uma cultura. Então, essa criança, ao mesmo tempo que ela tem aí um universo mononuclear, ela já está entrando dentro da cultura por esses pais, né? Porque é um ciclo, tá? Então, as formas de mediar os prazeres e os desprazeres vão sempre responder a essa regra da cultura. Tá? Então, é importante a gente dizer que hoje tem uma questão muito importante aí sobre a questão da frustração, né? A intolerância à frustração virou um sintoma da criança, eu nunca vi isso, né? É como se todos nós fôssemos absolutamente tolerantes ao nascer a qualquer frustração, né? Nós gostamos de ter prazer, né, gente? O desprazer é uma coisa controlável, né? A partir do quê? Desse outro que vai criando, né? Nos moldando dentro dessa forma. Agora, se eu tenho uma família que vai brincar comigo
e me deixa ganhar o tempo inteiro, porque eu não posso me aborrecer, né? Porque eu não posso ficar triste. Ah, ganha, ganha, ganha. Não falo não, não sustento não. Como é que essa criança vai entender que em algum lugar ela não vai poder fazer alguma coisa, né? Então, essa questão da frustração, dessa intolerância, virou um sintoma de Google, né? Para qualquer diagnóstico. Aí, intolerante à frustração, super intolerante. Então, a gente tem que entender que a criança ela é a gente o tempo inteiro, né? Se ela age de um jeito, quem tem que fazer essa ruptura em algo que não corresponde ao ideal social é esse outro primordial, né? Não vai ser o especialista, não vai ser a escola, ela tem que vir não só com as inscrições, né, no campo motor para chegar a um sistema tão rígido que é a escrita, um sistema de regra tão rígido, né? Ela tem que vir desde lá pequenininha já lidando com essas questões da regra, com essas questões de segurar o seu prazer para ter um prazer depois, né? Esse enquadramento ele é muito importante durante todo o percurso, tá? Então, vamos entender que, então, essas inscrições que são feitas nesses de 0 a 3 anos, inscrições essas que ficam no nível inconsciente e outras que ficam no nível pré-consciente, como é o caso das posturas, né? Desculpa, do conhecimento que a gente tem de mundo, dos nossos hábitos, das formas de brincar, isso tudo são inscrições, tá? Aí a gente vai passar para um segundo período, que é vamos colocar de 4 a 6,5, 7, né? Que seria, então, a primeiríssima infância, 0 a 3 anos, e essa primeira infância aí, que é de 4 a 7, 6,5, vai? Que inaugura um outro lugar, né? Então, essa criança já, teoricamente, já tem todos os movimentos, já corre, já brinca, já entende, começa a lidar com as relações sociais de uma outra forma, né? Quem trabalha em escola percebe muito bem quando a criança passa do 2 anos para o 3 e do 3 para o 4, parece que todos os bebês sumiram, eles perdem as dobrinhas, eles perdem tudo que é fofo, e aí eles começam a ficar grande, né? De 3 para 4 anos. Por quê? Porque eles já têm uma outro tipo de relação, porque além de tudo que ela adquiriu ali, antes de 0 a 3, ela se torna um eu separado do outro, né? Então, a partir desse eu separado do outro, o mundo ganha outras faces, né? Então, o interesse dela vai para quem? Para os pares, né? Então, começa um, um movimento o brincar se torna outro, há essa parte perceptiva que a criança começa a ter do seu próprio corpo, né, das possibilidades que o seu corpo é capaz de fazer, do espaço, da percepção que ele toma do espaço, do tempo, e essa relação com os pares vem uma segunda fase da vida dessa criança que é muito importante, que é as grandes conexões neurais que vão nos levar a um sistema de representação. Então, não é à toa que de 3 para 4 as crianças começam a se identificar com certas princesas, certos super-heróis, que eles começam a querer se vestir como eles, a fantasia. É um novo momento onde essa criança entra num universo simbólico muito
muito profundo. Então, a mímica, ela já, se você brincar de faz de conta, e agora nós vamos tomar banho, né? As crianças de 3 para 4 anos conseguem imaginariamente pegar qualquer coisa e esfregar no corpo e fantasiar que estão tomando banho. Então, essa fase, né, que seria uma grande maturação da segunda unidade luriana, que ele vai chamar de unidade de codificação, né? Quer dizer, tudo vai ser transformado em código, em representação. Então, a criança de 3 para 4 começa a figurar, né? Faz a figurinha lá, fecha o círculo, põe olhos, põe a boca, de repente já está construindo o corpo. E isso a gente vai, todos nós vamos analisando essas representações como uma forma de funcionamento, de passar do sensório motor para o perceptivo e ser capaz de fazer representações. E aí a mímica e o desenho se amplia, né? Então, a criança nessa fase, ela vai desenhar, representando, já tem um repertório de linguagem bastante bom. Os conflitos deixam de ser uma resposta motor impulsiva para ter uma organização de conflito via linguagem. A linguagem organiza o pensamento. Então, essa fase aqui é a fase que a criança vai ser tomada por esse campo da linguagem, e a linguagem é que vai ser, como para sempre será, a organizadora desse pensamento. Então, o que acontece aqui? Uma maior planificação, uma maior antecipação da ação, planificação e para a resposta. Então, esse faz aqui entre 3 anos e meio, né, para 4 anos, até 7, é um ganho muito grande nessas áreas e das grandes conexões neurais, né, que vão permitir que essa criança faça muitas aprendizagens e se organize. E quando não, né, já não olhamos só para questões do ponto de vista orgânico, e sim como é que essa criança está integrando as informações para poder chegar numa resposta, né? E que são medidas por esse nível simbólico. Então, ela ganha em corpo, em expressão, e aqui é muito forte como os mecanismos que ela já usa para se defender diante de todas as circunstâncias, né? Então, aqui a gente pode pensar se ela tem um plano para agir, né? Num pega-pega, por exemplo, por que uma criança, quando, ao invés de fugir, que é o que se espera no pega-pega, uma criança congela diante do seu par, né? Tudo aí já está sempre no suporte do que já passou, tudo que a gente estruturou, todas as inscrições que vieram até aqui fazem o lastro para que essas novas possam ocorrer. Então, todas as inscrições que não aconteceram nesse tempo vão impactar nesse outro lugar, que já é um lugar muito mais social. A escola para uma criança de 4 anos é completamente diferente da escola para uma criança de 2 anos, né? O termos de exigência em termos de regra, né? De exigência, ela não vai só brincar, né? Ela está envolvida já num processo de escolarização sem precedentes, porque ela já começa a usar o traço, a usar o desenho, tudo para se representar.
Tá? Então, a gente vê um caminho que acompanha sempre o desenvolvimento, sempre a maturação, sempre o desenvolvimento dessa criança como sujeito, ligado a como a sociedade determina que seja uma escolarização, uma resposta à aprendizagem, uma resposta a um meio social, tudo é definido pelas regras. Então, a gente vai percebendo que essa criança cada vez mais reage aos padrões esperados, né, dentro de um ideal social. Tá? E aí, nesse momento final dessa fase, a gente tem a alfabetização, né, propriamente dita, quer dizer, a aprendizagem da leitura escrita, que vem num processo, e aí é muito triste, por um lado, porque o desenho ele é um pouco esquecido, né? As crianças, quando entram nesse processo de alfabetização, elas dentro da escola, elas desenham cada vez menos, né? Então, e o desenho ele é uma forma de expressão sobre a qual você tem controle sobre o seu desenho. Você diz do seu desenho, né? Você precisa estar presente para dizer ao outro: não, eu desenhei esse aqui, essa aqui é a minha mãe que está indo para o supermercado, que, né? Tem uma liberdade nisso, né? E já quando você entra na leitura escrita, esse lugar da liberdade já não existe mais, porque a leitura escrita é um sistema social compartilhado, né, entre vários, né, da mesma cultura, onde o seu jeitinho não vai resolver. Eu tenho crianças que chegam, né, com questões de escrita, espelhamento, o traço assim, o traço assado, ela fala assim, e eu falo, olha, essa letra é para o outro lado. Ela falou, não, 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 eu faço do meu jeitinho. Eu falei assim, desculpa, mas o seu jeitinho não cabe mais nesse universo, porque é um universo de regra, né? É um nível de castração para a leitura escrita que é uma coisa impressionante, né? Além de muitas áreas em funcionamento, você tem que estar com o corpo absolutamente contido, né? Durante esse percurso, o seu corpo vai perdendo aquele protagonismo para ser contido, né? E suportar essa contenção, né? que é o mais desafiador, para poder eliminar todos os outros estímulos e se concentrar só naquilo que você deve ali transitar, né? Entre o som e o gráfico, né? Então, eu tenho que caber no espaço da linha, da direita para a esquerda e de cima para baixo, tá? Não tem outro jeito. Se eu vou se eu vou escrever alfabeticamente, eu tenho que ir nesse espaço. Essa linha é onde eu tenho que caber, né? E ao longo do tempo eu vou ter que ficar cada vez cabendo mais para poder ser mais rápido, não é? As palavras têm que ser escritas de uma forma que outros entendam e me leiam, né? Qual permissão eu tenho durante esse percurso de que alguém me leia, né? Nem sempre eu quero estar tão exposta. E a leitura e a escrita, ela te expõe a um outro, né? Que te lê, né? Há uma sequência para escrever o que quero dizer e nem sempre eu escrevo como eu falo. Tá? Então, é um mundo de muitas castrações, né? Então, o tempo as palavras... Deixa eu ver aqui. Eu coloquei uma coisa aqui bacana, que a Maria Luísa Andreoli escreve no texto dela, A Letra da Escrita no Corpo para a Escrita no Papel, que ela diz...
como a produção do sonho, o desenho está cifrado e requer que o sujeito fale da sua produção. Só ele pode dizer o que desenhou. O desenho não é uma produção de acesso universal, né? E aí depois ela diz: ler e escrever implica no apagamento do imaginário da letra presente no desenho, para entrar nesse lugar do social da cultura. Então, esse percurso todo que a criança passa, né, desde quando, antes de andar, né, mas desde a sua organização postural, dentro dos padrões da sua filogenia e ontogenia, até chegar na escrita, são muitos percursos que a gente pode entender como muitos caminhos que te alienem, te identificam e depois te separam, né? Nessa construção desse sujeito, das inscrições inconscientes para essas inscrições pré-conscientes que vão me levar a qualquer outra ação. Então, para tudo que eu faço dentro do, né, o que é o psicomotor, dentro de uma cadeia, pular, correr, escolher a cor, tudo isso é só um pequeno traço dentro de uma sequência que vai me fazer chegar a uma determinada ação, né? Então, eu finalizo aqui com um quadro que eu fiz há muito tempo, de uma relação entre diferentes autores, né? E que eles, como que eles representam, né, esse período, né, de 0 a 7. Então, tem o Vallon e depois esses conceitos reeditados, né, pelo Lebuche, que ele chama o corpo vivido, o corpo percebido e o corpo representado. Então, do lugar do corpo vivido, eu vou conseguir perceber para poder representar, né? O Luria, como a gente disse, ele chama todo esse desenvolvimento, toda a estruturação dessa cadeia neural de um sistema de alerta que vai dar suporte a um sistema de codificação para um sistema de planificação, né? Então, seria desde a organização do sistema postural até o planejamento, antecipação, planejamento dentro do córtex frontal. O Fonseca, que atribui algumas bases, né, psicomotoras que acompanham essa divisão luliana, né? E o Ajúria Guerra, que vai chamar esses 3 momentos como organização do alicerce motor, organização do plano motor e automatização das aquisições. Então, todos eles, né, cada um com a sua linha de estudo, traz, né, que nesse momento de 0 a 7 anos é necessário que isso tudo seja incorporado pela criança, né? Aqui dentro de um tempo lógico, mas também dentro de um tempo cronológico, mas esse apoio de uma estrutura para outra tem que acontecer também num tempo lógico de aquisição, tá? Então, aqui eu quero finalizar aqui, né? A cada tempo, a criança está alienada ao campo do outro, em um movimento de alienar, identificar e separar ao campo do outro e do grande outro, que é a cultura, né? Não há imparcialidade em nenhum desses processos. As formas de comunicação, seja ela pelos gestos, mímicas, desenhos, escritos, são sempre resultantes de um espaço e de um tempo que constrói a história particular de cada um. Tá? Então, finalizando aqui, e em relação a essas inscrições, gente,
a gente tem que pensar que tipo de inscrição cada um tem, né? Por exemplo, numa mesma... só um exemplo, assim, que para dizer a importância dessa experiência, né? Se eu estou num restaurante com uma criança pequenininha, e tá ali a família conversando com ela, dando uma comida, ela puxando a mesa, puxando o prato, fazendo toda aquela folia. Ali são inscrições que estão acontecendo, né? Se nessa mesma situação eu tenho uma criança imobilizada por uma tela, enquanto o resto do mundo acontece ao seu redor, o tipo de inscrição que ela vai ter também é diferente. E eu acho que hoje, dentro do desenvolvimento de 0 a 7, essa é uma grande preocupação com essas inscrições que vão sendo feitas aí, tanto no nível inconsciente quanto no nível pré-consciente. Tá, então, aqui deixa eu parar aqui. Não sei se foi corrido, se foi... mas eu tentei, de alguma maneira, condensar quase que um tratado de desenvolvimento, né, Maria Luísa? De 7 anos, em todos esses aspectos, trazendo essa proposta de entender que uma criança que chega lá aos 7 anos para a gente, com as pessoas pedindo para você consertar o movimento dela de preensão no lápis, fala, isso é uma inscrição que aconteceu lá atrás, né? Que nível de suporte para desconstruir isso, que necessidade há, né? Se ela chegou ali e não vai ser isso que vai interferir na escrita dela, né? São outras questões, né? Então, eu estou aberta aí a algumas questões, não sei como é que está de... Obrigada, Fátima. Realmente, né, assim, é um tema tão... Imagina, você falar disso em 40 minutos, 50 minutos, é quase que... Mas, assim, eu acho que você trouxe coisas tão importantes, né, porque a psicomotricidade precisa ter essa visão, né, Fátima, assim, precisa se descolar desse lugar do olhar para as habilidades, né? Eu acho que você traz isso muito claramente. A sua fala vem costurando isso, né? De relacionar, de ver o quanto isso, na verdade, não é o lugar do psicomotricista apenas, né? Uhum. O lugar do psicomotricista é outro, né? E eu acho que você traz isso nessa trajetória, né, que você vai explanando, da constituição, da subjetividade, da constituição subjetiva, da estrutura, né, o que está amarrado ali, e isso que você fala das inscrições, né? Quer dizer, essas inscrições que ficam no corpo mesmo, né? E quando chega mesmo para o psicomotricista com as queixas, né? Porque ele é assim, ele é assado, ele não dá conta disso, não dá conta daquilo, Uhum. né? Então, assim, a gente poder olhar para isso, né? Não só daquele lugar de, peraí, deixa eu ver o que é que ele não está correspondendo, né? Deixa eu medir para Deixa eu saber medir onde... aqui ao tempo cronológico que ele não está ali, né? Então, assim, acho que Uhum. você traz isso muito importante, brilhantemente, né? Assim, a gente acompanha esse pensamento, e eu acho que isso é muito importante, né? Então, eu queria só fazer esse comentário, assim, né? E, e abrir aqui para discussão, né? Para ver se alguém também tem uma questão, alguma reflexão, algum comentário, fique à vontade. Basta levantar a mãozinha aí e a gente
Vai disponibilizando. Tem vários comentários aqui para você, viu, Fátima? Alguns eu estou vendo aqui. É. Eu acho que Maria, a coisa da psicomotricidade, ela ainda causa uma certa confusão, né? Principalmente nesse universo que a gente está habituada aos atendimentos de fragmentação, né? De que essa questão, mas integração sensorial não é com o TO? Eu não consigo trabalhar psicomotoramente sem entender como é que está funcionando os fluxos sensoriais que entram na informação de uma criança, né? Então, linguagem, como não trabalhar a linguagem? Se eu estou o tempo inteiro ali falando com ela, nomeando as ações dela, principalmente aqueles que não falam, né? Que não são verbais. Então, você está trabalhando um sujeito que brinca, que tem linguagem, que tem hábitos, né, que tem todos esses instrumentos, né, para se comunicar com esse universo, né? Então, eu acho que quando a gente entra nesse atendimento da psicomotricidade com esse olhar, né, um pouco mais amplo, a gente acaba recaindo num lugar, mas você trata o quê? Né? Porque o fono tem que ser da linguagem, o TO da integração, o físio enfim. E quem é que cuida da criança, né? Você fala assim. Sujeito fica com quem? Psicanalista fica o sujeito. Então, muito complexo, né? É como se a criança fosse um quebra-cabeça, né? Então, cada pecinha daquele quebra-cabeça vai para uma área de profissional diferenciado. Não é, Alzira? E aí, quem é que junta, costura Quem isso é tudo? que não é? Quem é Né? que monta esse quebra-cabeça todo? Pois é, quem é que costura isso tudo para ter né, uma resposta? E por isso que eu acho que a nossa formação, como você disse no início, o presencial e na sua formação pessoal é muito importante, é muito porque importante. né, esses quadradinhos aqui né, eu tento aqui ficar lendo quando eu estou falando, né? Tentar ter um sensor, né? A gente tem a partir da resposta do outro, né? Claro. Isso é que vai me dando como é que isso está entrando, um que olha para cima, um que coça a cabeça, enfim. Isso é comunicação. Eu estou falando, mas tem gente aí ouvindo e falando também, né? Porque a gente não para de falar, nosso pensamento é tagarela, né? E isso é super importante, né? A gente estudar e várias áreas para poder entender que o orgânico é importante, né? Uhum. Que ele tem ele tem uma repercute na estrutura psíquica. O psiquismo é super importante, porque desorganiza um corpo orgânico, né? E, enfim, tudo é importante para a gente entender como é que funciona esse sujeito. Sim. Então, Fátima, tem algumas pessoas de mão levantada, Zulema, vamos lá. depois Lari. Gente, eu vou dar a palavra para a Zulema, porque a Zulema é minha ídola, tá? Então, deixa eu escutá-la. Vocês vão adorar. Fala, Zul. Tá Seu fechado microfone seu está fechado, microfone. Zulema. Fechado, Zulema. Y entonces vocês no escutaron mi gargalada cuando a Fátima faló de ídola. Bueno, eh, es interesante pensar en esta idea de desenvolvimiento porque os más velhos
estábamos muy amarrados a la modalidad de la medicina, de una cronología y tantos meses una cosa y tantos meses otra, y así por la frente cuando había en fin, una diferencia de tiempos en las adquisiciones. Ay, no, pero... Bueno. Y nos entendemos como o desenvolvimiento es un proceso que muchas veces, claro, no es la misma cosa andar con un ano que con tres, obviamente. Ahí o tiempo ha dado un señal de que algo no va bien, ¿eh? Mas no estamos tan atentos a los meses e sí ao proceso, que é isto que falava Fátima, né? Como nós temos que ver cada criança em seu andar, em seus tempos de adquisições, que isto é importantíssimo, né? Porque esto no es exactamente para todas las crianzas. Pueden estar dentro de lo que podemos pensar un padrón de normalidad, más con tiempos diferentes. ¿Por qué? Porque la psicomotricidad y toda la estructura psíquica va se estructurando más o menos junto, ¿no? Yo tengo ahí escrito, ya presenté en una actividad, corpo y subjetividad en estruturación. Y esto es muy importante porque en cuanto o sujeito vai se estruturando, o corpo también va ganando otros pulos, podemos decir así, conquistas. Entonces, eu também trabalhei muito em educação e me preocupei muito sempre de acompanhar as crianças, como estava o processo, o andamento para atingir o desejo de uma professora alfabetizadora é que termine o ano e todo mundo esteja lendo e escrevendo, né? Mas não é com um lápis na mão escrevendo que vai aprender a escrever. Há processos muito importantes prévios da função simbólica que tem que lhe dar alicerce para que a criança se arme como um escritor ou como um leitor. Esta função simbólica tan interesante, na qual a psicomotricidade tem muito a contribuir, que son los procesos de representación, ¿no? Actividad simbólica, donde, bueno, las crianzas van brincando de faz de conta y de los personajes, de sus imaginarios, y van construyendo situaciones en sus representaciones, sozinhas muchas veces cuando son un poquito menores, y después ya cuando comienzan a brincar con sus pares, se preparando para esa futura escolarización ya más formal, ¿no? Y entonces los procesos de representación son importantísimos para nutrir a función simbólica que tiene que ser muy bien alimentada, nutrida, previo a los procesos de letramiento. Entonces, yo trabajé toda mi vida en eso y con crianzas con deficiencias, problemas no desenvolvimiento. O sea, la escuela, bueno, en la escuela trabajaba con crianzas sin problemas, pero después cuando mi vida clínica se tornó centrada en procesos de problemas de desenvolvimiento, hacía eso con crianzas con síndromes, lesionadas, con cuadros diversos, ¿no? ¿Y qué era? ¿Por qué las crianças con síndrome de Down hoy se alfabetizan y antes no se alfabetizaban y estaban 1000 años en las zapallas lixando maderas? Bueno, es que mudó a síndrome o mudamos los especialistas, ¿no? Evidentemente, mudamos los especialistas en la forma de propor a ellas situaciones que no era enloquecerlas
diciendo A, E, I, O, U para que se aprendieran a leer y escribir, ¿no? Terminaban odiando las letras y no pudiendo ver un caderno y un lápiz nunca más en sus vidas. Bueno, entonces tivemos que armar algunas estrategias y esto es lo importante, de cómo todas las actividades de representación del campo simbólico, de todo lo que a psicomotricidad de tanto nos nutre y nos ayuda, fue un prato cheio para trabalhar com estas crianças e podermos atingir os processos de letramento nutrindo a função simbólica. Ele faz de conta, os desenhos, como dizia Fátima também, até chegar à letra. Nada, era isso, um complemento de experiência de vida, né? Obrigada, Zu. A Lari está com a mão levantada. Isso. Lari, quer falar? Tá me ouvindo? Sim. Boa noite. Boa Eu noite, sou a Lari. professora Larissa do grupo 3 e eu tenho muito interesse nessa questão psicomotricidade, porque eu vejo que é muito importante nesse processo da criança, né, que acabou de começar a ter independência no andar, no falar, né? E aí, a cada live que eu venho assistindo, isso vem nutrindo uma curiosidade minha sobre a psicomotricidade e essa importância que ela tem nessa primeira infância, né? Que é do zero a 1 ano de idade, dos 0 aos 3 anos de idade. E eu queria saber, vocês aí que já têm tanto tempo nessa área, se tem alguma indicação de livro para quem quer iniciar esses estudos. Tem muitos livros, né? Hoje a gente está falando de um, que é uma leitura fácil, que é esse aqui, ó. Do Andar a Escrever um Caminho Psicomotor. E é um livro fácil para quem não aprofunda na psicomotricidade, né? Mas acho que para quem está começando, como eu comecei um dia, foi bem bacana, assim. Tá certo, obrigada. Inclusive, é sobre ele que a gente iniciou aqui a nossa fala. Certo, porque eu cheguei já atrasada, por isso eu não peguei o início. Tá bom, Lari. Obrigada. Diga, Tony, meu amigo querido. Boa noite, estão ouvindo bem aí? Bom, prazer estar aqui, só falo gratidão. Essa pessoa aqui é incrível, eu sou suspeito, né? Eu e mais alguns aqui da live somos suspeitos, porque somos fãs de carteirinha da Fátima, mas a dona Zulema, uma sincronia muito bacana do que a Fátima fala também, sobre essa coisa de respeitar o jeito da criança, as suas características, acho que isso é incrível, e a gente tem que ter esse feeling. A Fátima, ela tem isso muito acentuado, assim, de ter pegar esse pulo do gato, de saber o que a criança tem de bom e aproveitar isso para desenvolver mais habilidades, mais coordenações, e eu acho que a gente tem que ter esse feeling, né? Para você até estimular mais a criança de maneiras diversas, né? Problemas sempre tem questões que a gente pode melhorar, sim, mas às vezes a gente foca muito no problema, na questão que a criança tem, e às vezes não consegue curtir as evoluções que a criança está tendo através daqueles estímulos. Então, é só essa observação de nós termos esse feeling, né, para conseguir curtir e fazer a criança também aproveitar muito mais. Mas muito obrigado, Fá, é sempre muito bom te ouvir e parabéns aí pela live incrível. Obrigada, Tony. Tem uma coisa agora que o Tony falando, né, que me lembrou, assim, me chamou, que a Julieta que fala muito, né? Eu acho que você tem que esperar o sujeito onde ele pode comparecer, né? Então, não adianta a gente chegar com o nosso saber, né? E tentar passar para fazer essa criança entender aquilo que ela não pode comparecer, né? Então, entrar, acessar o universo dela é sempre mais fácil até para o clínico, né? Porque você
se frustra menos, né? Porque você entra em conexão com a criança e aí ela te fala de onde ela pode comparecer. E é isso, você tem que olhar para o que tá bom, o que tá ruim a gente já sabe, né? Então, isso é muito importante no nosso trabalho. Tem duas Fátima, Cláudias que tem levantaram duas as mãos, Cláudias aí querendo falar, mas e agora entrou Márcia Claudete também. vem sinalizando antes. Calma. Quem é? Claudete? Cadê a Claudete? Isso. Boa noite. O que você traz, Fátima, é muito importante para todos os psicomotricistas que estão em clínica e que vêm enfrentando essa turbulência que é a abordagem comportamental. E que se tem, assim, invadido alguns, né, profissionais solicitando que eles entrem nessa mesma forma de trabalho. Uhum. Então, para alguns, acredito que tem sido muito difícil poder trabalhar dentro de se escutar, de se ver, de se observar as inscrições pré-conscientes desses sujeitos, das crianças com quem chegamos. Então, muitas vezes, esses profissionais ficam inseguros no seu trabalho, na sua clínica, ficam até meio temerosos, né, até de trazer, e até se questionam, será que eu estou certo realmente nesse trabalho? Será que é assim mesmo? Uhum. Então, quando paramos, né, estamos em grupo agora, né, na APB, no capítulo BA, como em outros capítulos, e ou escutamos uma palestra, uma live como a sua, né, trazendo essa questão tão importante de se escutar a criança, de ver o que é que ela traz, né? E que o trabalho, você coloca que você não está falando de competência, de trabalhar essa competência, vou ter que trabalhar a competência para a escrita, vamos fazer vários movimentos X, Y, Z. Você não fala, você traz um outro questionamento, né? Uma outra visão, uma outra maneira de se trabalhar essa criança dentro daquilo que ela nos traz. Não é só um ouvir, é um escutar, é um perceber. Então, é um trabalho muito rico e um trabalho muito importante para até a afirmação desse sujeito. Quando você traz, por exemplo, que a criança que você atende na clínica era aquela que você via lá na escola, mas que você não poderia dar a atenção devida, acredito que uma grande parte dos profissionais hoje que estão em clínica também se sentiu nessa sua fala, se viu nessa sua fala, como no caso eu, né? Nessa sua fala. E hoje a gente observa essas crianças. E uma outra coisa que você traz para a gente, né, que tem trabalhado, que trabalha em escola, que trabalhou em escola, que trabalha em clínica hoje, e que está dentro desse turbilhão todo, que você traz, uma certeza. Não é bem uma certeza, você nos traz um incentivo maior, né? De que estamos no caminho certo, que não podemos desistir de continuar nessa mesma linha. Né? E também vai ampliar mais para alguns que se acham que se questionam, será que realmente eu estou no caminho certo? Então, no momento, eu só preciso agradecer, né, por mais esse encontro, que queremos ter outros encontros, né? E aí a gente percebe a importância das lives e dos encontros, né, dos psicomotricistas com aqueles que têm esse caminhar, que tem essa visão da psicomotricidade, né, que entende o que é realmente a psicomotricidade, que ela não está só nesse movimento motor, que ela está, né, com toda essa essência do sujeito, desse trabalho amplo, maior do que simplesmente estar trabalhando habilidades. Então, é isso. Agradecer e dizer que queremos sempre estar ouvindo pessoas como você. Muito obrigada, Claudete. E o que você está falando é muito importante, porque
não é fácil sustentar, né, um fazer, né, que está em desacordo com a grande cultura de tratamento infantil, né? Nós somos tomados por um universo comportamental e eu tenho visto bastante lugares pedindo que seja psicomotricista ABA. Para mim, eu não consigo descrever o que seria um psicomotricista ABA, né? É, mas não é fácil sustentar, mas a gente tem que fazer uma certa força, né? Porque se é aquilo que você acredita. Eu tenho muitos alunos que eu dou supervisão e que sofrem dessa pressão de que eles tenham um tipo de comportamento dentro do seu trabalho que não que siga esses. E é uma luta, é um caixa dois ali que você tem que manter para poder sustentar algo daquilo que se acredita, né? Porque, enfim, todo mundo precisa trabalhar também, né? Mas eu acho que é isso, quanto mais você vai sustentando, mais você vai tendo argumento para defender aquilo que você acredita, né? E as crianças respondem, né? Muito obrigada, Claudete. Cláudia agora, né? Cláudia Brand, é assim sua pronúncia? Olá, boa noite. Oi, Cláudia. Também estou encantada aqui com a fala. Peguei um pouquinho atrasada, mas o que eu tenho pensado por trabalhar em escola, né, que gostaria que você pudesse comentar um pouquinho, é que diante aí de todas essas demandas de escrever, de aprender e de crianças que têm aí seus tempos, né, e umas apresentam de uma forma, né, mais rápida, outras nem tanto, né? Cada vez mais se vê essa pressão, né, de ficar em sala de aula sentado fazendo atividade para poder trazer esse resultado, né? E eu vejo que o parquinho, que o recreio, que as atividades extra, né, sala de aula, ficam de forma secundária, né? Então, como que a gente pode levar essa ideia para dentro das escolas de que a escola, enquanto espaço rico, né, privilegiado ali de interação, essa interação, né, de um espaço amplo, de um parquinho que sobe, desce, planeja, o quanto que tem desenvolvimento cognitivo aí relacionado a esse corpo que se movimenta, que planeja subir, descer, pular, enfim, como que a gente pode trazer mais a importância desses momentos, né, não só na educação infantil, mas no Fundamental 1 também, né, que eles estão ali muito envolvidos ali com as questões da matemática, com as questões da leitura, da escrita. E aí, quanto mais se tem a pressão, né, os conteúdos também estão muito grandes, né, estão muito intensos, né, a grade curricular é muito exigente, né, já tão cedo, né, e eu vejo que fica de forma secundária esses outros momentos que são extremamente importantes, né? Então, como poder trazer mais esses momentos e mostrar a importância deles, exatamente se você quer um aluno ali concentrado, né, correspondendo até isso mesmo, né, o quanto que precisa também investir nesses outros momentos, né, então, o que você podia falar sobre isso, né, e até talvez indicação de leitura para a formação de professor, enfim, como que a gente pode trazer mais esse olhar para a importância. Aí eu vejo até, inclusive, que se você, não, enfim, não se comportou também, vou tirar 5 minutos do parquinho, né? Não! Né? Então, o maior crime. Como trazer valorizar esse momento, né? Como espaço de desenvolvimento cognitivo também. Você me fez lembrar de uma garotinha de 8 anos que a mãe dela falou, filha, você tem que estudar, vai fazer a lição. E ela falou, mãe, não gosto de estudar, eu gosto de aprender. Né? E o que é aprender hoje na escola? Né? Porque você só escuta assim, você vai para a escola para estudar, você não vai para aprender. Então, eu acho que o movimento está cada vez mais de uma exigência, como se o excesso de conteúdo fizesse alguém aprender mais. E, na verdade, é o contrário, né?
eu acho que a escola não ativa o desejo, né? Então, ela tem as crianças de uma escola que eu trabalhava, as do último ano do infantil iam visitar as do primeiro ano do fundamental. E a fala das crianças era assim: ah, aproveita, porque quando você chegar aqui, vai acabar isso tudo. Olha, criança de 5 e de 6 anos, né? Como se era um fosso ali que interrompia. Mas eu acho que o que se deve fazer é pensar que o que vai acontecer lá no letramento e ao longo disso é exatamente tudo que a gente falou assim: quais são as inscrições, né, que foram feitas nessa criança para ela ter esse prazer de aprender, né? A escolarização, a aprendizagem, a gente está inserido desde a hora que sai da barriga. A partir do momento que você entrou no universo de outros humanos, né, especialistas, e principalmente a partir dos 3 anos, né, onde as grandes conexões é que vão determinar essas aprendizagens mais complexas, cada vez mais a gente precisa de alguém mais especializado ali para te trazer para isso. Então, não é difícil ter um netinho de 7 anos ensinando a avó a escrever, a ler e escrever, né? Porque ele passou por esse lugar da aprendizagem e, de repente, a avó não teve essa oportunidade. Então, eu acho que, para mim, o projeto todo é entender que a escola começa lá. Se a entrada na escola está com 1 ano e meio, 2 anos, tudo, o processo todo é importante desde 1 ano e meio. Não vai acontecer lá, como a Zulema falou, não vai acontecer aos 7, né? É um processo de construção, né? Eu preciso viver o corpo para poder conter o corpo. Eu preciso experimentar situações para poder representar essas situações via desenho, ou lendo um texto, ou enfim, né? Isso tudo, toda vez que a gente lê alguma coisa, você tem que fazer uma certa ler e compreender. Não adianta eu ler sem compreender, como a Zulema disse, não adianta pegar o lápis e sair escrevendo que me vai fazer escrever, né? Então, é um processo, entender a aprendizagem como processo, né? E processo do que se vive, não dá para tratar, gente. Escola é um lugar onde ensina todo mundo no mesmo tempo, do mesmo jeito, avalia da mesma forma. Então, é um lugar feito para um certo padrão, né? Não adianta dizer que a escola vai ter uma preocupação individual, nananana, que isso acaba se perdendo num determinado momento, né? Mas eu acho que um olhar voltado, né, para um grupo onde uma criança ali tem uma certa dificuldade numa determinada coisa, mas ela pode contribuir com algo que ela é muito mais, né, que ela tenha onde comparecer, pode ajudar um grupo a aprender, né? Com cada um. Eu acho que o projeto está cada vez pior, né, da escola. Cada vez mais apostilado, cada vez, né, você tira o sujeito da criança e tira o sujeito do professor também. Uma vez eu escutei um político aí dizer que o apostilado ia acabar com o professor ruim. Quer dizer, não ia acabar com o professor ruim, ia acabar com todos os professores, né? Porque você não é imparcial no teu ensino, você ensina o que você gosta, né? E a criança aprende aquilo que ela gosta também, né? Então é isso, acho que essa menininha, a Maia, de 8 anos, ela disse o que tem que acontecer na escola, não ser um lugar de estudar, mas ser um lugar de aprender. Cláudia, Usana, você quer falar? Sim, boa noite. Oi, Cláudia. Noite.
É, a minha parabéns, tá, a live está maravilhosa. A gente, dentro do que foi falado, Fátima, com relação às crianças, principalmente as menores, né? Essa questão da experiência, né? As crianças elas estão muito pequenas, né? Submetidas a um espaço sem essa exploração, e quando elas chegam na escola, elas estão muito contidas, né? Elas não têm essa vivência. E isso está fazendo uma diferença muito grande, né? Com relação não só às pequenas, mas eu vejo em algumas, até no ensino fundamental, as crianças muito contidas com o próprio corpo, porque se o nosso corpo fala, né, ele precisa de vivências, ele precisa dessas experiências. E isso tudo vai tolhindo muito a criança. Então, eu queria que você falasse um pouquinho com relação a isso. Você poderia falar um pouco? Então, gente, a gente está numa experiência social-cultural, né, com as crianças. Então, elas estão elas estão contidas, talvez espacialmente, mas com corpos incontidos, né? Porque a maior reclamação é que tem movimentos que não param de se movimentar, de que ficam com agitos que já está virando, como é que eles chamam? Já viram movimentos ali que já supõem que essa criança tem alguma coisa dentro do espectro, né? Por causa de movimentos que ela não tem. Porque um corpo que não se contém de dentro para fora, não é de fora para dentro que você vai conseguir fazer com que ele se contenha. Então, essa é uma questão social que eu não sei como resolver, porque elas ficam contidas, você está dizendo, né? Crianças muito pequenas que já vêm de um lugar muito contido, sem experiência em casa. Aí entra para uma creche, né? Vai para a escola, continua no espaço pequeno, extremamente contida, com algumas tarefas ali ligadas a cor, sempre muito nesse lugar de pareamento, né? Desde muito pequenininha, as crianças estão tendo que trabalhar função executiva sem antes mesmo conseguir inibir, né, seu próprio corpo. Então, eu não sei, eu não saberia te dizer o que a gente tem que fazer para mudar isso, né? A gente tem falado muito sobre essa necessidade das crianças poderem voltar a brincar com o outro, voltar a brincar nos espaços da casa, abrir gaveta, mexer e não serem imobilizadas com as telas, né? Porque isso está ocorrendo num outro nível, né? Porque as crianças muito pequenas, elas estão ali maturando, né, os seus sistemas de isoladamente, né, para depois fazer as grandes integrações. E quando ela é exposta a um caos, né, de estímulo, ela vai se desenvolver como um caos mesmo. Então, esses estímulos que não necessariamente estimulam, né, mas criam quase que um enfrentamento ali de cada sistema para poder se salvaguardar disso. Então, as crianças estão sem atenção porque elas não têm os seus filtros desenvolvidos ao longo do tempo, né? Porque é muita chuva de estímulo quando elas não estão prontas para isso. Mas eu realmente não sei o que fazer, né, para ajudar a mudar esse critério todo. Então, o que está acontecendo aí com o que você está falando
é que a gente está tendo, além dessas crianças incontidas que não experimentam, que não têm inscrições, que vão apresentar questões de problemas, está entrando aí nessa lógica medicamentosa e lógica de diagnósticos e, enfim, é isso, estão sendo rotuladas como um recurso, né, de colocá-las num lugar onde elas não deveriam estar. Cláudia, não sei se eu respondi a sua questão, mas eu realmente não sei o que fazer. Respondeu sim, Fátima. Respondeu muito bem mesmo. Obrigada. Imagina. Bom, gente, aqui pelo andar da hora, a gente tem mais 2 pessoas aí que estão inscritas, né? A Márcia e o Vinícius. E aí, com eles, a gente vai finalizar, tá certo? Ok. Márcia, Oi, Márcia. tá fechado. Tá fechado seu microfone. Estou emocionada. Querida Fátima, bom, Fátima, né, parceira de tantos momentos lindos, maravilhosos, né, sou suspeita e vou dizer de novo o quanto eu admiro seu trabalho, o quanto é bom estar com você, te ouvir, trocar, enfim, né, tantas coisas lindas aí que a gente já pôde viver e vamos viver mais. Então, essa é uma daquelas lives, Maria Luísa, que eu quero te agradecer, né, de você proporcionar esse momento de troca, que eu acho que é tão lindo, e a Fátima ainda se supera nas respostas, né? Que é aquela live que a gente fala assim, nossa, não tem mais nada a dizer, e ao mesmo tempo tanto a dizer, porque a gente já escutou tanta coisa boa, mas também suscita, né, nessa discussão maravilhosa que é do posicionamento, que é da psicomotricidade, né? Então, eu vou pegar uma frase, Fátima, que você falou assim, quando você falou assim, vivenciar o corpo para poder conter, né? E eu acho que a gente vai dizendo que é vivenciar o corpo para poder contar, né? Para poder contar deste corpo, né? Fez pensar nessa palavra para poder contar sobre si, né? Sobre o seu jeito de aprender, como você falou, né? Que cada um tem, né? E que precisa do outro, que prescinde do outro, e que precisa desse outro escutando. Né? E que lugar é esse, né, Fátima? Que se não do psicomotricista, da maneira como a gente, né, Maria Luísa aí também tá trazendo sempre toda essa interlocução, que é do posicionamento na linguagem, né? É isso, como eu me posiciono no meu eu, quem eu sou, como eu vou me dizer no mundo, né? A gente fala tanto hoje do autismo, da diversidade, dos neurodesenvolvimento, das questões. Então, eu fico pensando o quanto o que é preciso dar conta, né? E a psicomotricidade precisa dar conta disso, né? Dessa amplitude, é isso que você está trazendo o tempo inteiro, né? Nessa despatologização, de dar esse espaço para a criança, esse espaço do prazer, esse sujeito do desejo, né? Que deseja uma postura, que faz seus esquemas a partir de quem ele é. E que a gente, estando ali numa sintonia de ajuste tônico, emocional, para escutar, para favorecer. Claro que sim, a gente vai ter recursos, né? A FA é uma fera na neurociência aí, e a gente precisa de recursos, a gente sabe das áreas, a gente precisa estudar muito, não acaba de estudar. Mas o quanto é desse lugar que a gente precisa, quando você fala assim agora no fim, né, Fá? Ai, não sei o que fazer. Ah, não, por favor, né, Fá? Você não vai... Claro que a gente precisa saber. Eu acho que é do lugar de não sucumbir a essa pressão, sabe? A essa pressão externa, da gente se preparar, da gente se aprofundar, da formação continuada, né, que você trouxe aqui também, né, do psicomotricista, que não é um mero aplicador de técnica, é uma tecnicidade de trabalho. Realmente é um escutador. Né? Outro dia eu estava com uma criança que chegou e falou assim, a Márcia, você é uma escutadora, uma brincadora
Eu achei tão linda ela falar isso. Eu falei, ai, que bom ela falou isso. O que ela estava fazendo ali? Ela falou, porque você é uma escutadora. Então, eu fico pensando disso, sabe, Fá? Que a gente, é aquela velha frase, né? Não reabilitar um corpo, mas habilitar no sujeito, né? Então, acho que é disso que a gente vai falando. Mas isso, olhando por todas as áreas, né? Essas entradas, os fluxos sensoriais, a representação, né? Que até a Zulema trouxe, tanto a gente falou também aqui, né? Então, eu acho que a gente precisa transcender esse tempo, que é um tempo que nos obriga a um posicionamento, sabe? As crianças estão extremamente ansiosas, o transtorno de ansiedade, as crianças chegam, né, com as questões muito importantes. A gente está em volta, isso que você fala é tão rico, quando a gente fala muita palavra estímulo, né, Vá? Esse excesso de estímulo, enquanto a gente precisa favorecer bons estímulos, né? Para que ela se organize, né? Então, eu fico muito... O que a gente precisa é se posicionar mais, essa transmissão. Alguém aqui falou, vamos encontrar mais e mais live, curso, vamos nos circular, né? Para que a gente possa ouvir, né? Pessoas como você, assim, com tanta riqueza, com tanta experiência, né, Fá? Obrigada. Só queria te agradecer aqui e dar um alô, mas sempre emociona, né? A gente olhar, escutar desse lugar, sabe? Que você traz com tanta riqueza, viu? Um beijo no seu coração. Obrigada, Márcia. Obrigada. O Vinícius vai falar com a gente? Vinícius. Oi, abri pelo WhatsApp, pelo ele WhatsApp está aqui não, pelo embaixo também, ó. celular, para poder aparecer a minha imagem, que o meu computador não tem câmera, né? Primeiramente, eu sou fã, né? Fui seu aluno na FMU, tenho seus livros com muito carinho, adoro, são minhas referências, né, principais. E assim, na hora que eu peguei a fala, no instante que você estava falando sobre aba, né? Eu fui fazer o curso de aba por ter me interessado, porque eu fui trabalhar numa clínica, sou psicopedagogo, psicomotoricista, então não parei, né? Tenho aí N formações, né? Acredito que talvez a Pro vai lembrar que eu comentei sobre xadrez com ela. Não sei se ela ficou sabendo, mas meu TCC foi ligado à alfabetização e letramento pela sua aula, né? Ai, que lindo. E essa parte de aba eu não vejo muito dentro da questão da psicomotoricidade, até porque são coisas muito específicas, né? Claro que algumas coisas a gente trabalha, não tem como, então questão de necessidade da criança repetir gestos, né? Para que a gente trabalhe com algo, com ela, isso faz parte, né? Isso tem relação com o trabalho do profissional, né? ABA. Mas, assim, ele tem muitas vertentes, muitas coisas diferentes, né? Eu trabalhei em clínica em que o foco era o trabalho com aba, né? Aprendi um pouco, foi até por onde que eu me interessei. E o outro ponto que eu queria trazer é que eu concordo muito com essa questão de que a escola, ela prende muito a criança, né? As crianças não têm muita liberdade para aproveitar, para brincar, literalmente, ser criança. E eu lembro que dentro das minhas sessões de psicopedagogia, eu coloquei alguns desafios psicomotores para alguns pacientes, até porque eu precisava que eles conhecessem alguns elementos, no caso, letras, por exemplo. Então, eu desenhei a letra no chão para a criança andar em cima, né? Ela usar o movimento para ela aprender. E isso foi algo que eu aprendi com você, Pro. Então, agradeço muito e queria só trazer esse relato para você e um super beijo. Te adoro, sou seu fã. Tá? Obrigada, lindo, obrigada.
Gente, acho que a gente eu particularmente não consigo me ver nesse enquadramento em relação às técnicas comportamentais, porque eu, durante o meu trabalho, não, em algum momento também, dentro da disciplina, a gente está ali no nível de repetição. Eu não classifico nada como bom ou ruim, né? Agora, o que eu entendo é que existem outras formas de você trabalhar, né? Então, quem diz que é o único método cientificamente comprovado que faz o trabalho com as crianças é o método comportamental, e não nós, né? A gente acredita que muitas coisas são importantes e muito tem a ver com quem aplica, né? Todo trabalho você tem uma parcialidade, a gente sempre escolhe, né, trabalhar. Então, eu acho que tudo é bom, né? E todos os caminhos, desde que você faça eh, com um desejo, assim, né? Mas, assim, importante mesmo, dentro do que eu acredito, é que haja um nível de transferência, né, entre os sujeitos que estão ali para compartilhar o seu momento terapêutico, né? E onde o meu saber está num lugar, mas o saber da criança também está presente. Então, é nisso que eu acredito, tá? Fátima, Maria Luísa, se puder, tiver condições de me dar um tempinho só para eu falar um pouquinho da minha experiência, vivida e vivenciadas com as crianças infantis de 12 anos em escola, e agora quase 4 anos em clínica, a diferença de um lado para o outro, e para falar também sobre aba. Realmente, tudo que foi colocado está de parabéns. Primeiro, quero parabenizar Fátima, a Pró Maria Iguaxiato, por nos presentear com essa live. Eu espero que tenha muitas e muitas e muitas nesse nível. Vocês são potentes. Então, assim, aba, realmente, Fátima, eu me debrucei, eu fiz o curso, eu tive que fazer o curso porque a exigência, inclusive, da neuropediatra com os juízes forenses é solicitando que, para tratar a criança com espectro, tem que estar habilitado no ABA. E aí eu tive que me debruçar, tive que estudar, tive que fazer o curso. Mas o que eu percebo que realmente, como o Vinícius falou, tem várias vertentes a ABA, mas tudo se resume no corpo. O corpo fala, o olho fala, mesmo que na aba fala oral. Oral é quando você escuta o meu som. Verbal é quando a criança fala com o corpo ou através de imagem. A diferença do aba é isso. Tudo isso está na psicomotricidade, é tudo que Maria passou para mim no meu curso, na época, em 2012, é o que você passa para os estudantes em sala de aula, é o que a gente debruça com os outros especialistas em livros. E assim, teve uma colega aí que falou: o que é que eu posso fazer enquanto eu, professora, para que a escola veja essa criança que precisa desse corpo em movimento? É muito difícil, é muito complexo a gente, quanto professora, atingir uma coordenação e uma direção para esse olhar. É a gente se debruçar, é a gente estudar, é a gente confiar no nosso potencial, no que a gente acredita enquanto psicomotricista e levar. Essa semana mesmo, na clínica, veio uma mãe desesperada, saiu da clínica, de uma das clínicas que eu estava, porque não tinha recursos para atender o que ela achava do filho dela, e levou para uma outra clínica perguntando se eu estaria nessa outra clínica, e eu estava e ela está indo. Então, a neuropediatra receitou Ritalina para essa criança, de 10 miligramas, para ela tomar 30 minutos antes da aula. Qual seria o porquê desse medicamento? Para a criança ter mais atenção, ficar mais sentada na cadeira.
E aí eu fiz assim para a mãe, entendo. A médica passou isso, neuropediatra, ela estudou, ela debruçou, mas aí eu vou fazer uma pergunta a você, mãe. Qual é a sua inquietação quanto a essa criança na parte acadêmica? Ah, nenhuma. Me mostre aí o boletim dessa criança. A média da criança é de 9,10. Por que Ritalina 30 minutos antes da criança ir para a escola para manter a criança sentada? Se ela não está tendo prejuízo na parte acadêmica. Porque o corpo em movimento incomoda o outro. Entende? Tudo isso, Fátima, que você fala, que Maria fala. Então, eu, com o meu conhecimento e acreditando naquilo que vocês passou para a gente, quanto conteúdo, quanto informação, quanto cientificamente comprovado, e eu buscando e buscando, e a gente não para de buscar. Agora mesmo vou para neurociência, que você domina muito bem, Fátima, e a gente tem que continuar buscando e acreditando. E o que é que a gente pode fazer? É isso, é conversando, porque a gente tem um poder como professor e como terapeuta, conversar com os pais do paciente e do aluno e fazer a pergunta a eles, o que é que está te incomodando? Se isso não está incomodando, está resolvido para essa criança, para que esse medicamento? Então, assim, não precisa falar que eu falei, não precisa falar que foi essa dica, mas observe, vigie e não dá esse medicamento. Era essa a minha contribuição que eu queria deixar aqui. Muito obrigada, Sueli. É isso, né? Cada vez mais é a gente sustentando o nosso lugar, né? De terapeuta, de clínico e de confiando naquilo que a gente faz. Né? É isso aí. Aí. E também dizer, né, gente, que a psicomotricidade é uma só, né? A psicomotricidade é a psicomotricidade, não tem psicomotricidade aba, não existe. Exato. Né? Assim, a psicomotricidade, ela tem a sua especificidade, seu lugar, né, de intervenção e tudo mais. Mas é isso aí, a gente poderia ficar aqui infinitamente, né, Fátima? Porque assim, é um tema que é assim encantador, né? E você trouxe realmente de uma forma encantadora, né? Muito obrigada pela sua transmissão, pela sua troca aqui que você trouxe da sua experiência, né? Isso não tem preço nenhum, né? Isso é muito legal a gente poder ter esse momento aqui de troca e crescimento. Então, muito obrigada por estar conosco essa noite. Ah, eu que agradeço, viu? Uma delícia. Mais uma vez, obrigada pela gentileza, né, de se lembrar de mim para poder fazer um tema aqui no café que é tão, né? É importante a gente estar em lives, mas é importante a gente estar em lives com um certo nível de discussão, né? Que cresça, faça todo mundo sair um pouquinho, né, aguçado para pensar um pouquinho mais a respeito. Muito obrigada, Maria Luísa. Imagina. E ¿Podemos nos despedir con bagunça? Peraí, ainda continua a bagunça que eu vou tirar foto. Vai aí, começa a bagunçar, gente. Isso. Valeu. Tirou, Cira? Se não faz bagunça, não é psicomotricista, né, Zu? Claro. Não é. Boa noite, pessoal. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada.